Olá pessoal, meu nome é Thiago de Melo Andrade. Esse ano completei 15 anos de carreira e a ideia é abrir esse canalzinho de comunicação com vocês, com as pessoas que acompanham o meu trabalho, pessoas que estão a fim de conhecer. Então, vamos ver as perguntas que chegaram aqui com essas postagens. O Leonardo Moreira dá parabéns pela ideia de abrir esse canal dos vídeos, né? E diz assim: sabemos que a leitura é o melhor caminho para a educação. Tem alguma sugestão para melhorar a cultura da leitura no período do ensino fundamental? Nossa, tem um caminhão de sugestões para fazer, né? A gente tem no Brasil muito incentivo à leitura, mas sempre de uma forma vinculada à escola ou de uma forma pedagógica. Eu acho que a literatura precisa ser libertada desse contexto extremamente escolar. E eu penso que um outro eixo para que a literatura siga esse caminho mais libertador é o eixo familiar. Que a literatura ela seja abraçada pelas famílias. Então você que é pai, que é mãe, leve seu filho para a livraria, para a biblioteca, leia história para os seus filhos, né? Eu acho que esse é um caminho super interessante para resgatar a literatura para um outro lugar que não só a escola, né? Separa um cantinho com livros para o seu filho, incentiva o seu filho a ter aquele estantezinho com os livros dele, que ele vai guardar para a vida toda também, né? Quem cria esse fomento de gostar de ler e do amor pelos livros é a família, os pais, né? Quando eu era criança, assim, 6, 7 anos que eu chegava da escola, que eu chegava em casa da escola, os meus pais estavam lendo, né? Cada um no sofá lendo alguma coisa. Então isso é uma imagem muito marcante da minha infância, que certamente ajudou na minha construção tanto de autor como de leitor, né? Na verdade, ler e escrever são duas coisas que são sempre coladas, são os dois lados da mesma moeda. O Vitor Gonzalez pergunta qual o maior escritor latino-americano do momento e por quê, e como se dá a minha comunicação literária com os poetas e escritores latino-americanos da atualidade. Eu não me sinto muito à vontade para dizer qual é o maior escritor latino-americano da atualidade eu leio, né, os escritores latino-americanos, mas não acompanho muito os lançamentos, nem quem são os escritores os maiores assim do momento, né? Eu acho que os últimos que eu tenho lido e acompanhado, o último mesmo é o Juan Pablo Villa-Lobos, né, que escreveu 3 livros bem interessantes, com aquele contexto lá do narcotráfico no México. E leio os autores, os clássicos latino-americanos mesmo, inclusive o Gabriel Garcia Marques e o Realismo Mágico são elementos assim, são influências, né, aliás, marcantes no que eu escrevo, assim. Quando eu estava no colegial, assim, eu li 100 anos de solidão e foi uma coisa marcante na minha vida. Daí eu li tudo do Gabriel Garcia Marques, né, daí por diante. Borges, Júlio, né, então todos esses autores latinos eu passei por eles, né, eu acho que como todos. Mas assim, de fato eu não acompanho nada de que é produzido atualmente, não me sinto à vontade para dizer ou para fazer nenhuma indicação. E na poesia, claro, Neruda, né, também, que gosto bastante e li muito. Mariana do Espírito Santo. Qual personagem do livro Carne Quebrada que eu mais gosto? Bom, Carne Quebrada é um livro meu que eu gosto bastante, né? É um pequeno romance assim que eu escrevi e ele tem muitos personagens, ele tem 100 personagens, inclusive no final do livro existe um inventário, né, que descreve um pouco os personagens e tal. E é até difícil assim escolher um personagem, né, que todos são bastante interessantes e são baseados assim, em figuras populares. Nossa, assim, todo mundo acha que lê o livro vai identificar alguém assim, uma figura de rua, uma tia, uma avó, né? Mas o personagem aqui desse livro que eu acho que eu poderia destacar é a Lilica, porque
Talvez porque ela seja inspirada em pessoas da minha família, assim, dos meus antepassados. Então acho que seria o personagem que eu destacaria assim, desse livro. Então eu recomendo a leitura. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o livro, acesse o site, lá tem trechos do livro que vocês podem ler e ouvir também, né? No site tem uma coisa bem interessante que são leituras dos livros, assim, que vocês podem ouvir trechos. Então quem quiser acessar www.thiagodemelandrade.net.br, que vocês podem ouvir trechos dos livros.